Fala galera, beleza? Juarez, professor de História aqui do Arnaldo. Olha só, o tema de hoje é Brasil pré-colonial. Seguirá umas 3 aulas sobre Brasil colonial, mas hoje eu quero trabalhar a visão nativa nesse processo e também portuguesa. Então vamos trabalhar um pouquinho o Brasil antes da chegada dos portugueses, do Brasil chamado pré-cabralino, ou seja, antes de Cabral. E aí nós temos uma gama de etnias indígenas no Brasil. Índio é um termo genérico e etnocêntrico para uma grande gama de seres humanos, com culturas próximas, mas ao mesmo tempo diferentes. Então, a maior parte da linguagem do Brasil era o tupi-guarani. Então, as tribos tupi-guarani pegavam toda a área de ocupação, principalmente do litoral brasileiro, junto com uma outra língua chamada macrogê, que é mais no sertão. Quando eu falo sertão, interior do país. Então, primeira coisa, a divisão de grupos étnicos por língua. A mais importante, a Tupi-Guarani. Tupi-Guarani não era, então, uma tribo, e sim um tronco linguístico. Há alguns autores hoje, principalmente na antropologia, que nem usam mais o termo étnico, mas fica mais fácil para nós aqui entendermos essa variação. E essas tribos indígenas, então, geralmente apresentavam uma organização social muito muito próximas umas das outras. Então, por exemplo, alguns eram semi-sedentários, outras eram nômades, ou seja, se é semi-sedentário, de certa forma, eles conseguem ter agricultura. Os nômades eram caçadores e coletores. Eram tribos, a maioria delas, beligerantes, gostavam de guerra, então disputavam territórios. Eles não eram pacíficos entre eles, então você tinha essa disputa tranquilamente. Então você tem essas características principais desses grupos, que disputavam território por recursos. E você tem esses seres aqui que já agiram na natureza. O Brasil, a Amazônia, essas áreas ocupadas por esses nativos, já havia sofrido uma alteração antrópica. Então, promoviam alteração no meio ambiente. A gente chama de alteração antrópica. Levando frutinha. Então, por exemplo, semente de uma área, eles migravam para uma outra área, levavam a semente com ele, e aí fazia o cultivo de uma planta que não era da região. Então, isso já acontecia anteriormente. Uma outra coisa muito importante de alteração também é o tipo de agricultura que eles usavam, chamada coivara, que era a queima de parte do solo, as cinzas caíam no chão, e aí ficava fértil, eles plantavam, principalmente mandioca e outros produtos, que se tornarão produtos importantes no Brasil. E essa coivara, então, é uma técnica. Quando o solo se desgastava, eles teriam que mudar de novo, por isso que é semi-sedentário. Ou semi-nômade, também pode ter. E essa coivara, a técnica agrícola, então. Você tem também, por exemplo, as práticas religiosas. A prática religiosa desses grupos era o pajé, ou chamado pajelança. O pajé era muito importante para a tribo. Por quê? Porque ele guardava a história da tribo. A história era oral. Então, o pajé, além de ser um líder religioso, ele também era um líder que guardava a cultura, abre aspas, cultura indígena. Quando eu falo cultura, são as ideias que eles têm a respeito da interação do homem com o meio. Cultura é isso, interação do homem com o meio. Então você tem eles, principalmente numa história oral, o pajé sendo o guardião disso, ou expulsava, e as práticas principais também
ligadas à religião, que é a prática da antropofagia, ligada ao ritual de magia. Isso aqui é importante, que não é canibalismo, tá? Você tem um propósito espiritual nessa prática de comer a carne humana para absorver os valores do seu adversário. Essa forma de antropofagia que eu acabei de falar é a forma tupi-guarani. Existem outros grupos, como os tapuias, que é um apelido dado dos tupi-guaranis a um grupo do interior, né? Tapuia também não é uma tribo, mas é um apelido dado. Eles comiam seres humanos por amor, é diferente. Então a antropofagia também variava o significado dela de lugar para lugar. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.